Então, você quer que seja o Ricardo? Não, porque eu vou falar sobre instituição privada. Então, é isso que eu imaginei, que você vai dar Ok. a visão do ente privado. Só que eu gostaria, antes de te apresentar, mas só um instantinho, que eu tinha deixado todas as... Só um minuto. Vai, por favor. Eu me apresento, não se preocupe. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu já estou ficando figurinha fácil aqui no INPI, mas como acho que eu acumulo mais experiência do que a maioria, eu só uso a minha longa jornada para os mais jovens ou se entusiasmarem ou enfrentarem com mais vontade os desafios, né? A minha formação é pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo e fiz mestrado em administração de empresas na PUC do Rio de Janeiro. Estou na PUC como coordenadora da agência de inovação há 13 anos nessa área. Eu fui para a PUC quando a PUC enfrentou um desafio, porque a PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é uma instituição privada sem fins lucrativos, mas ela é uma universidade de pesquisa desde a sua origem, o que contrasta com a maioria das instituições privadas de ensino que se limitam ao ensino. Ela não. O aluno das ciências básicas, engenharia e tal, eles frequentam laboratórios e fazem pesquisa desde o primeiro semestre. E o desafio é que, como a PUC foi pioneira em muitas áreas, porque ela criou, na época era Escola Politécnica, para formar engenheiros, quando o presidente Dutra, em 1948, resolveu que o Brasil tinha que ter indústria. E ela foi das primeiras universidades a ter mestrado e doutorado nas engenharias. Por essa razão, ela teve um tratamento similar às instituições públicas de pesquisa e ensino, e o subsídio que o governo dava para a PUC por ter primeiro doutorado em engenharia elétrica, mecânica, enfim, foi pagar uma parte da folha de pagamento dos professores do mestrado e doutorado das áreas tecnológicas. Depois da hiperinflação, vocês jovens não sabem o que é isso, mas eu dirigi uma empresa quando a inflação chegou a 84% ao mês. Depois da hiperinflação, o presidente Collor, como agora, uma outra crise, cortou as verbas para ciência, tecnologia e inovação. Na época não se falava muito em inovação, mas era pesquisa e ciência. E então a PUC teve uma grande dificuldade. Muitos professores, tinham um grupo de físicos muito importante, foi para as instituições públicas, porque o dinheiro da pesquisa secou. E aí, eu que antes fiz uma carreira de empresa, eu trabalhei muitos anos na Vale, onde eu fiz 25 anos na área de recursos humanos, depois administração geral. Fui convidada porque na Vale, sobretudo no período que eu trabalhei na área de recursos humanos, eu tinha uma intensa interação com o Senai, escolas técnicas, universidades, e o decano que assumiu o Centro Técnico Científico, porque pesquisa técnico-científica não se paga com anuidade de aluno. Ele reuniu um grupo de pessoas, gente que tinha trabalhado na Petrobras, eu da Vale, que tinha interação com universidades, e fez a pergunta: como manter pesquisa sem dinheiro do governo? A minha resposta foi imediata: parceria com a empresa. Só que isto era 93.
93 era praticamente uma heresia falar em pesquisa aplicada numa instituição séria de pesquisa. Pesquisa tinha que ser pura, básica. Mas a PUC tinha um reitor corajoso, chamou a turma de professores e disse assim, olha, a tabela, o que eu posso pagar para vocês é isto aqui. Se vocês quiserem ganhar mais, vamos fazer parceria com empresas que vocês têm as suas horas e as suas obrigações acadêmicas, que vocês trabalharem a mais em projetos de parceria de pesquisa, descontados os custos, vocês podem usar o dinheiro para atualizar laboratório, para viajar, para ir a congresso e para ter uma complementação de remuneração. Então, nossa política que estabelece direitos, obrigações e tal, em matéria de... Bom, aí começou a institucionalizar, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês antes. Parceria na PUC com empresas vem desde década de 60, porque o primeiro computador de grande porte instalados em universidade na América Latina foi o da PUC em 1960. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras e a Vale compraram um Boros 205, semelhante em 63. Então ela é pioneira nisso aí e já nessa época tinha parceria com a IBM, com outras empresas. Mas em 94 o reitor institucionalizou aquilo que era iniciativa de professores como uma iniciativa da universidade. Hoje, só para sintetizar, 50% do orçamento da PUC são projetos do P&D. Então, ela não está vivendo a crise por conta de falta de dinheiro do P&D, está vivendo outro tipo de crise natural, porque ela está vivendo em sociedade e participando da realidade brasileira. Então, nós trabalhamos por já termos parceria com a empresa no projeto de lei de inovação, criamos o NIT em 2003, na primeira chamada que deu dinheiro para formar NITs, que na época não tinha esse título NIT dado pela lei de inovação, mas era Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, e depois foi incentivado pelo CNPq, FINEP, e em 2010 ela incorporou o que era um projeto na estrutura da universidade como agência de inovação. Bom, para falar dos impactos da lei que pretende desatar os nós da inovação, a gente não pode deixar, e foi me pedido abordar, sobre os aspectos da instituição privada. E eu queria só rememorar e enfatizar que a gente inova para ter competitividade, para ter riqueza. Senão, não tem sentido, e para melhorar a qualidade de vida da população. O meu roteiro vai dizer alguma coisa dos caminhos da inovação no Brasil, acabou os fatores-chave, o que a nova lei, em alguns aspectos, piorou para as instituições privadas e os avanços e armadilhas do nosso querido Brasil. Caminhos da inovação no Brasil, de 70 a 80 foi feito um esforço considerável. Vocês devem lembrar, CAPES e CNPq foram criados na década de 50. Aí o Brasil começou a pensar em pesquisa e desenvolvimento. Mas nessa época de 70 a 80 foi feito um considerável investimento em ciência e tecnologia, só que desarticulado do desenvolvimento tecnológico. Na década de 90 foram criados esses programas específicos muito importantes, criada a FINEP, e o objetivo era aumentar a capacitação tecnológica da indústria brasileira. De 96 a 98,
depois de assinado o Tratado de TRIPS, que vocês, eu não preciso dizer quais foram as consequências para o Brasil, que teve que adequar a sua legislação de propriedade intelectual, industrial e etc., e criou uma lei muito peculiar para tratar do software. Em 98, 99, é que o Brasil começou a tratar de superar o gap tecnológico, porque ele criou uma ferramenta que, eu tenho até um gráfico, gerou um crescimento exponencial de pesquisa e desenvolvimento, que foram os fundos setoriais, petróleo, eletricidade, telecomunicações, etc. Esse é um dinheiro muito importante, porque ele não está sujeito, ele tem regras rígidas até, mas não está sujeito a contingenciamento e outras marras que surgem por aí. Mas o Brasil procurou incentivar a inovação, e é preciso dizer que o título da lei de inovação era gerar inovação no ambiente produtivo. Então, ele tem um foco muito grande. Os fundos foram criados para estimular a parceria das ICTs, instituições de ciência e tecnologia, com as empresas, a lei de inovação e o decreto regulamentador, e a 13.000 que já foi falada, os incentivos fiscais à inovação, lei do bem, essa do MEC é muito complicada para ser usada, tanto que acho que uma empresa só já usou até hoje. Muita burocracia para pouco resultado. E as leis estaduais. Bom, no ponto de vista de quem trabalha para a inovação, como nós, dos núcleos de inovação tecnológica ou de inovação, de novos conhecimentos, etc., a coisa mais importante da lei de inovação foi permitir parceria público-privada. Antes da lei de inovação era proibido, não havia, né? E os 8 fatores chaves que a lei introduziu, com todos os problemas que já foram falados sobre a incompatibilidade da lei de inovação, que era muito avançada para a época, embora o Bayh-Dole Act, no qual todos se inspiraram, é de 80, a nossa já é 20 anos depois, e permitir aos centros públicos ter relações financeiras de P&D, ou seja, projetos colaborativos para pesquisa e desenvolvimento. Negociar futuros direitos de propriedade intelectual. Antes da lei de inovação, ninguém falava nisso, mas ela permitiu negociar direito de propriedade intelectual. Permitiu que os centros geradores de conhecimento protegessem esses resultados, inclusive por segredo de negócio. Isso era um avanço aqui no Brasil. Os centros públicos também tinham possibilidade de licenciar o uso, se era com exclusividade, não exclusividade, isso é outro problema, mas permitia isso. E os pesquisadores podiam participar dos ganhos. E é muito interessante que a nossa portaria, que estabelece direitos e obrigações de professores e tal, ela é de 99, portanto, muito antes da lei de inovação. Por quê? Porque como a PUC institucionalizou as parcerias com as empresas para fazer pesquisa e desenvolvimento, surgiram os problemas que antes eram inusitados no ambiente acadêmico: sigilo e confidencialidade de informação. Numa instituição que é disseminadora do conhecimento, falar em sigilo e confidencialidade era um horror. Só que a empresa precisa competir, e aí você tem que conciliar essas incompatibilidades, ou pelo menos aproximar os pontos. Direito de uso de resultados
ninguém falava muito em propriedade intelectual, mas as empresas queriam proteger, e aí vinha o problema, porque a universidade era publicar. Não há uma incompatibilidade. No início tinha uma celeuma, publicar era incompatível com proteger. Não é nada disso, é uma questão de timing. Você protege no dia seguinte pode publicar, vai para o Congresso, fala do seu artigo, etc. Mas aí a gente começou até a dizer que tem muita gente que lê os artigos e se ele não está protegido a tecnologia do país da outra pessoa, está só no nosso, ela copia aquilo, transforma lá e não tem problema, porque a proteção é territorial. E tudo isso significou uma mudança de cultura nos ambientes acadêmicos, principalmente do nosso país. E aí, os pesquisadores públicos podiam se afastar para criar empresa, para trabalhar em empresa, e as agências de desenvolvimento. Antes não havia essa possibilidade de ter recursos e assistência para apoio ao setor privado, inclusive recursos não reembolsáveis. Antes da lei de inovação, recurso público era só para instituição pública. Empresa privada, imagina, né, como se houvesse uma dicotomia entre público e privado. Países mais desenvolvidos como a Suécia, essa cooperação é tão natural que você não sabe onde é que vai o público e onde começa o privado. Quais são outros avanços e armadilhas das nossas leis para inovar? Elas são editadas, mas não são reforçadas. Vamos dizer, a turma aqui olha a lei, algumas pegam, outras não pegam. Isso é falta de, exatamente, eficácia das leis. Então, falta reforço para que elas tenham eficácia, difícil gerenciamento de cotitularidade, porque a rigor nos Estados Unidos, cada cotitular, se você é dono 50%, você pode fazer o que você quiser. Aqui, pelo menos, a lei estabelece que você tem que colocar no contrato, mas se o contrato é mal feito, dá muito problema. É melhor, e depois a turma confunde cotitularidade, propriedade com direito de uso. Não adianta nada você ter 100% da titularidade se você não tiver direito de uso. E essa confusão ainda existe nesse país. Então, na hora das negociações dos contratos, a gente conversa com os professores, porque mais importante do que ser titular é ter direito de uso. E as empresas também, elas querem 100% da propriedade. Espera aí, e o conhecimento que eu coloco para resolver o seu problema não vale nada? Então, a gente tem que calcular a contribuição econômica que o conhecimento representa, porque nesse país ninguém valoriza conhecimento, só dinheiro. Então, a empresa bota 2 milhões no contrato, que é 100% da propriedade intelectual. Mas eu vou calcular o meu background, o conhecimento acumulado, que será colocado à disposição para resolver o problema da empresa, eu tenho mais de 2 milhões, ou no mínimo 2, porque eu não estou nem calculando o meu ganho futuro, quer dizer, minha expectativa de ganho com aquele conhecimento. Mas então, nisso reside a nossa força de argumentação sobre partilha de propriedade intelectual e direito de uso dos resultados. Alta expectativa, falta capacitação, né? Nas instâncias jurídicas, o Rio de Janeiro é o único estado desse país, acho que São Paulo agora tem alguma coisa, mas que tem juízes formados pela Escola de Magistratura com algum conhecimento de propriedade intelectual. Os próprios consultores jurídicos, excesso do CNPq e do Ministério da Indústria e Comércio, não sabem nada de direito de propriedade intelectual, e aí é um problema para as instituições públicas. Alta expectativa de ganhos de royalties. Todo mundo acha que
dinheiro de royalties vai financiar a pesquisa. Nem no MIT isso acontece. Então, são falácias que existem. Falta de cultura e de conhecimento sobre propriedade intelectual, tanto nas instituições de ciência e tecnologia como nas empresas. Falta um fundo para prova de conceito. Aí você tem uma tecnologia protegida, chega na negociação, o empresário pergunta, isso funciona? Não sei, não fiz nem prova de conceito, porque o dinheiro no Brasil para prova de conceito, ele requer que você já tenha licenciado tecnologia. Dinheiro quando tinha, agora não tem nem para isso. Falta infraestrutura de laboratório. Fora das universidades, qual é a empresa que tem laboratório de pesquisa? Só as grandes, Petrobras, Vale, outras grandes aí, Embraer e outras. E você tem um alto potencial de conflito de interesse, porque nós lá, os laboratórios podem ser usados pelos startups, tem empresa incubada, outras, mas tem que ter um contrato para preservar a função acadêmica do laboratório e liberar para uso de empresa privada, de quem tiver necessidade, essa capacidade instalada, que afinal tem que servir ao país. Bom, que são as nossas ações estratégicas para fomento à inovação? 2002, o INPI teve um papel muito importante. Todo mundo critica o INPI e esquece de olhar as coisas boas. Em 2002, ele, junto com a FINEP, quiseram saber das instituições brasileiras, públicas e privadas, quem trabalhava com propriedade intelectual e quem tinha parceria com empresas. A PUC participou dessa pesquisa não porque tratasse de propriedade intelectual, porque naquela época a gente estava muito mais interessado em buscar parceria com a empresa para financiar a P&D do que propriamente para cuidar de propriedade intelectual. Mas foi feita uma pesquisa coordenada pela nossa colega Elizabeth Ritter, que na época era da Federal do Rio Grande do Sul e já trabalhava com propriedade intelectual. E aí o governo ficou sabendo quem tinha parceria com empresas, quem tratava de propriedade intelectual. Até então ninguém sabia nada desse assunto. Então foi a primeira pesquisa e depois disso saiu o primeiro edital do Fundo Verde e Amarelo, também dos fundos setoriais, para criar os escritórios de PI, transferência de tecnologia, que é a origem dos NITs. Então foram criados 26, um deles foi até o da PUC. Em 2004 a Lei de Inovação, em 2006. Bom, a Lei de Inovação tem uma outra vantagem que é importantíssima. Até então não tinha estatísticas desse país. Como é que... Eu, pessoalmente, acho que o Índice Global de Inovação, o Brasil está muito mal atrás do Gabão. Não é porque está atrás do Gabão na realidade, é porque não tem estatística de qualidade para mostrar o que faz. E a Lei de Inovação criou o FORMICT. Eu não sei se vocês já ouviram falar, toda instituição de ciência e tecnologia que tenha NIT é obrigada a preencher as públicas são obrigadas, mas nós das privadas fomos das primeiras a preencher, porque é importante para o país saber o que se faz. E então o FORMICT foi instituído também pela Lei de Inovação. E nós estamos agora, o Fortec, contribuindo com o governo para melhorar esse levantamento de dados e as nossas estatísticas. A nossa colega Ana Torcomian, que é diretora também do Fortec, está conduzindo essa pesquisa, porque nos Estados Unidos são os escritórios de transferência de tecnologia que fornecem ao governo as estatísticas dessa área. E nós queremos que pelo menos os NITs contribuam com isso para o Brasil. Então o Fortec é o Fórum de Gestores dos NITs, criado em 2006. Na época éramos 43 da região Sudeste e Sul, hoje somos perto de 400, são 406 ou 407.
entre núcleos e pessoas que trabalham e que são associadas ao Fortec. Missão está escrita. Em 2015, então, pasmem, até então a palavra inovação não aparecia na Constituição brasileira. Foi com essa emenda constitucional que se escreveu a palavra inovação na Constituição. E a lei que já foi mencionada aqui. Bom, eu vou entrar então agora. Bom, os NITs, esses são as nossas atribuições. Algumas delas a gente tem atribuição, mas não tem nem orçamento, nem poder de gestão, nem uma porção de coisa. É um nem. Agora, o problema grave do Brasil, ele está em 13º lugar na geração de ciência, porque papers publica, mas não converte essa ciência em inovação. Então, o nosso problema, e aliás o professor Prata, que é o secretário do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ele diz uma coisa e eu concordo com ele: a sociedade brasileira não valoriza, não cobra a inovação. E as empresas se acomodam e também não inovam. Elas compram equipamentos, respondem a Pintec, que estão inovando, 0,04 inovam de verdade, das 6% que respondem que inovam na Pintec. E eu acho também que tem um outro problema. Quem é que responde a Pintec? É o 3º, 4º escalão. Não é quem pensa estrategicamente o que faz a empresa para inovar. Mas isso são outras coisas que eu, inclusive, brigo com o pessoal da Pintec, que eles acham que tem um sistema de coleta de informação excelente. Eles podem planejar excelente, o problema é do respondente, né? Bom, e como é que a gente está tentando recuperar o atraso? As ICTs têm grupos de pesquisa fantásticos, o Brasil tem coisas sensacionais de norte a sul, e é muito bom a gente dizer que um dos impactos que eu acho que a lei de inovação trouxe é que, pela origem do Fortec, era sul-sudeste, hoje a gente fala de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, tem comunidades indígenas no Alto Amazonas que trabalham para se capacitar em propriedade intelectual, para zelar pelo seu patrimônio, pela biodiversidade, pelos seus conhecimentos. Tem incubadoras gerando empresas que tratam de propriedade intelectual lá no Amapá, na Fundação Chico Mendes, tem em Parintins, tem em todo lugar do Brasil. Então, hoje, de Roraima ao Rio Grande do Sul, nós estamos desenvolvendo essa nova cultura, nós estamos disseminando essa cultura e isso é fundamental, isso é desenvolvimento. E os NITs, as ICTs, são os grandes mobilizadores para isso. O mercado, a gente precisa demandar produtos de melhor qualidade, inovadores, e claro que o governo fazia a sua parte, mas não deve ser só ele. E eu ia falar das grandes estratégias brasileiras. Ao interiorizar os institutos nacionais de ciência e tecnologia, o governo está contribuindo realmente para dar oportunidade a todo o país de se engajar no esforço de inovação. A lei de inovação, então, agora, eu vou abordar um pouco mais sobre o aspecto das instituições privadas, que a gente tem uma vantagem enorme. A lei de inovação não nos atrapalha, ela nos ajudou. Por quê? Nós podemos fazer tudo que a lei permite, não proíbe, enquanto as públicas só o que a lei permite. E aí tem a incompatibilidade da lei de inovação com os outros regramentos jurídicos. Para nós, não. Então, para nós, essas inovações aí
são interessantes, estimula realmente que centros de pesquisa venham para cá, mas no que diz respeito às instituições, isso aí são coisas que nosso colega Gesil, que está sempre, é o diretor do Fortec, que está permanentemente no Congresso trabalhando, e saibam todos nós que podemos criticar os nossos representantes, mas se a gente não for lá e trabalhar com eles, as leis nunca serão de acordo com as nossas demandas. Então, temos que ir lá e trabalhar para, inclusive, dizer para eles coisas que eles não sabem. Pasmem vocês. Essa lei de 2006 saiu por conta de um deputado do nosso pequeno estado do Acre, que encampou essa bandeira. E sabe por quê? Porque ele disse que tinha 2 filhos, um deles fez iniciação científica e o outro não. E ele viu quão era importante ter leis adequadas para estimular a inovação. Chama-se deputado Cibá Machado, que hoje é secretário de Ciência e Tecnologia do estado dele. Esse deputado, modesto, que era, não vou dizer, algumas vezes eu fiquei indignada com pessoas, inclusive nossos colegas de universidade, quando se referiam a ele como uma pessoa de menor importância. Ele foi um herói, porque ele nos ajudou dentro do Congresso, mobilizando deputados para entenderem o que era necessário mudar na lei de inovação para que nós pudéssemos trabalhar melhor. E aí vem o que atrapalhou. Quer dizer, teve algumas coisas boas, mas, por exemplo, é uma visão ridícula de achar que a instituição privada, sem fins lucrativos, o bolsista que trabalha lá é diferente do bolsista da instituição pública. Todos 2 são doutorandos. A bolsa tem isenção de recolhimento de carga tributária aí para INSS, não sei o que, imposto de renda, e o outro não. Os 2 são estudantes, gente, é a mesma coisa. Qual é a diferença do público-privado? Isso aí, esse veto, agora caiu, ou pelo menos está propenso a cair. Bom, não passou. E aí você começa a ver que uma norma infralegal vai contra o que a Constituição prevê, porque ela diz que a União, Estados, Distrito Federal e município não podem dar tratamento desigual para contribuintes que se equivalham em termos de, enfim, como instituições brasileiras. E então, quando você isenta a tributação de bolsa na pública e não na privada, você está indo contra a Constituição. A mesma coisa os royalties e receitas, eles são considerados receitas especiais, eles não interferem, porque a filantropia, vocês sabem, as instituições filantrópicas como a PUC, elas têm isenção de alguma carga tributária, mas, por exemplo, a PUC converte em bolsa. 38% dos alunos da PUC são bolsistas, alguns pela filantropia, alguns por doações e por outras bolsas concedidas. Então, você vai olhar a população da PUC, tem muito mais gente de classe C e D do que em muitas universidades públicas. Por quê? Porque as bolsas dão a oportunidade ao aluno. Porque o aluno, por exemplo, que passa no vestibular com média 8 na PUC, ele estuda de graça, ninguém pergunta quanto ganha a família dele. É a premiação pelo mérito. E os alunos que passam lá e que não têm condição de pagar, estão entre esses 38%. Um deles trabalhou comigo e tem até umas doações que eles ganham dinheiro para livro,
transporte, porque às vezes as famílias são tão pobres que não conseguem, ninguém sabe. Eles convivem lá do mesmo jeito que os outros. Então, estas são as vantagens do público-privado, não ter essa distinção. E os fundos de investimento também, as privadas ficaram com um problema aí por causa da sua filantropia. Mas agora, tem um substitutivo que foi aprovado agora, dia 28 de novembro, na Câmara dos Deputados, que ele altera, foram 10 vetos da presidência que atrapalham a implementação da lei. Um deles, essa coisa dos projetos específicos, inclusive para as privadas, ampliação da autonomia gerencial das ICTs públicas por meio de contrato de gestão, dispensa de licitação. E essa aqui é muito cuidado, a redação foi muito bem elaborada para evitar que uma empresa se fantasie de incubada para vender sem licitação. E então, quem estava lá, eu conversei inclusive com o Gesil, que é o nosso colega, ontem à noite, e ele então me disse que isto aqui está sendo objeto de uma redação toda especial para evitar os espertos que vão se aproveitar dessa abertura. O sistema... e aí tem esse substitutivo também do senador Cristóvão Buarque, que encampou a causa e aceitou propor mais um substitutivo, incluindo o sistema S, Senai, SESI, etc., no conceito de agência de fomento, autoriza a associação de entes privados e públicos visando a produção e comercialização de produtos e serviços oriundos de projetos de P&D, permite a ICT público o compartilhamento de laboratório, que estava muito complicado, torna mais claro, e permite ao NIT gerenciar, porque tem NITs em cada instituição e tem NITs que englobam 4 ou 5. Por exemplo, aqui no Rio tem vários institutos federais de pesquisa e eles todos são 5, se reúnem num NIT. Mas a lei permitia que eles se reunissem, mas não permitia que o NIT negociasse os acordos de transferência. Ele protege em conjunto, faz tudo, mas na hora de negociar tinha problemas. Então isso está ficando mais claro na nova lei. E aí, minha gente, só para concluir, para a gente poder ter inovação, não basta a lei. Precisa ter pesquisa e desenvolvimento, precisa ter mercado que demande localmente, globalmente. O Brasil não participa de nenhuma cadeia global de inovação. Para isso, precisa de apoio financeiro, de incentivo, mas, sobretudo, comunicação e colaboração. Seja público ou privado, não interessa. Isso aí. E o mundo hoje é plano. Então, a inovação, o talento é difuso, é global. Não adianta a gente brigar contra a globalização. Ela é um fato. Só para vocês terem uma ideia, por que o problema da prova de conceito, scale-up, são importantes? Porque a inovação, para sair da bancada e ao mercado, há uma falsa ilusão, inclusive dos legisladores, que a gente precisa dizer que não é assim, que é rápido, é assim. É de 5 a 7 anos, mesmo tecnologias protegidas por patente, porque os insumos, a forma de trabalhar no laboratório não se reproduz na realidade industrial. Então você tem necessidade de fazer a prova de conceito, fazer o protótipo, fazer o scale-up, a planta pré-industrial para depois chegar lá. E só tem inovação quando o produto está no mercado e o dinheiro está no bolso de quem produziu. Antes disso é invenção. Inovação é mercado consumidor. E aí
eu coloquei alguma coisa para reflexão de vocês que estão aí no curso mestrado, doutorado. A inovação aberta, ela cria uma série de novas demandas e mais do que isso. Depois vocês leiam esse artigo, chama Fiat Mille, é a Fiat construindo um carro em colaboração com o consumidor, prototipagem, e aí, de quem é a propriedade? Como vamos proteger essa propriedade? Sistema de patentes, numa época de inovação rápida, por exemplo, eu tenho patentes concedidas agora, 12 anos depois de depositadas, que eu estou abandonando, porque o pesquisador, a tecnologia está obsoleta, ele não tem interesse, não tem como licenciar, então eu não vou gerar custo. Patente, para mim, tem que gerar receita. Por que o software é a única área que eu tenho licenciamento e autossustentável desde 2009 até agora, gerando receita? Porque o software sai da bancada já com a prova de conceito feita. Ele vai para o mercado direto. As tecnologias hardware que precisam de protótipo, de prova de conceito, estão lá na prateleira. Então, é preciso pensar inovação aberta, colaboração, ela é multidisciplinar. Nós estamos vivendo, temos que mudar a mentalidade, temos que pensar diferente, inclusive sobre forma de proteção e apropriação desses novos conhecimentos. Obrigada a vocês. Obrigada, Shirley. Foi ótima a sua apresentação. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir muito perdão por não ter introduzido a participante, né, a palestrante, e agora eu farei. A doutora Shirley Virginia Coutinho é mestre em Administração de Empresas desde 1990 pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC Rio. É bacharela e licenciada em Pedagogia em 1963 pela Universidade Federal do Espírito Santo. Em 2001, iniciou a implantação do Escritório de Negócios e Propriedade Intelectual, atual agência PUC Rio de Inovação, sendo sua coordenadora executiva responsável pelo uso estratégico da propriedade intelectual, pelas boas práticas para o fomento à inovação e a transferência de novos conhecimentos e tecnologias gerados na universidade. É cofundadora e atual vice-presidente do Fortec, Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, integrando sua diretoria e diretório nacional, e é responsável pela cooperação internacional. De 1993 a 2000, foi colaboradora da PUC Rio no fomento e gerenciamento de projetos de interação universidade-empresa e na assessoria ao Instituto Gênesis, criado para apoiar novos empreendimentos de base tecnológica e cultural, por meio de incubadoras de empresas. Possui experiência profissional anterior em diversos cargos gerenciais na Companhia do Vale do Rio Doce, atual Vale, onde se destaca por sua experiência em planejamento e administração de recursos humanos e de empresas. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu gostaria tão somente de fazer um pequeno comentário sobre a apresentação da nossa querida Shirley Coutinho. É sabido que uma característica do nosso Sistema Nacional de Inovação é diferente dos outros sistemas, principalmente o americano. A empresa no ambiente americano é que puxa a inovação. Na inovação no Brasil, esse esforço P&D é feito pela universidade. As empresas ainda são muito distanciadas dessa realidade de investir em inovação de fato. A gente vê isso realmente na Fintech, que elas adotam a questão da aquisição de equipamentos e máquinas para dizer que inovam, e realmente isso é uma dificuldade. A gente vê que ainda são muitos nossos gargalos, né, que o marco legal, pelo menos dentro da visão, se a gente tivesse um empresariado, né, mais fortemente voltado para essa questão de P&D, esse marco legal já traria bons frutos, né, em função da perspectiva da entidade privada.
e que a entidade pública, infelizmente, ainda continua com as amarras ainda dos problemas do arcabouço, ainda por ser uma entidade pública, né? Então, agora a gente vai chamar o